Olá, vamos então para o nosso primeiro vídeo com conteúdo mesmo de direito romano. E o tema não poderia deixar de ser: o que é o direito romano? Essa é uma pergunta simples que os manuais normalmente, mesmo os mais completos aqui no Brasil, pouco exploram. Normalmente respondem isso em 2, 3 linhas e acabam não problematizando essa questão que é absolutamente interessante. Vamos nesse vídeo com a visão mais simples, aquela visão de manual, mas já com alguma pitadinha de complexidade, não de complexidade, mas uma pitadinha de crítica, e depois nos vídeos subsequentes vamos a alguns aprofundamentos. Visão tradicional. Quando se pergunta o que é o direito romano, o que é o direito brasileiro, o que é o direito chinês, o que é o direito italiano, o que é o direito alemão, percebam que a adjetivação de nacionalidade, indicando romano, brasileiro, alemão, argentino, enfim, quando se vincula a uma nacionalidade ou a um povo, normalmente o termo direito fica objetivado. Mais simples, passa a indicar simplesmente um conjunto de normas jurídicas, ou alguns dizem complexo de normas jurídicas. O que é o direito brasileiro? Ora, é um complexo de normas jurídicas, mas normas jurídicas que regem a nossa sociedade, a sociedade brasileira. O que é o direito chinês? Conjunto ou complexo de normas jurídicas, normas, princípios, institutos jurídicos, depois eu diferencio cada um desses termos, mas conjunto de normas, princípios, institutos jurídicos que regem a sociedade, falei chinesa, né? Mas chinesa, italiana, alemã, enfim, brasileira, romana. Isso é necessário, essa adjetivação por nacionalidade é algo que não é incomum com relação ao termo direito. Esse é um substantivo terrível. Pergunta mais difícil quando o aluno ingressa na faculdade é: o que é o direito? Aliás, é uma pergunta cá entre nós irrespondível, porque o termo direito comporta em língua portuguesa sentidos variados. Então a nacionalidade ela restringe um pouco essa amplitude do termo. De novo, conjunto de normas jurídicas que regem uma determinada sociedade. Reparem que quando eu restringo a uma sociedade, na prática eu estou induzindo vocês a uma delimitação de espaço. Se eu falo direito chinês, regendo a sociedade chinesa, automaticamente a cabeça de vocês vai para o Oriente. Vocês pensam mais ou menos onde fica a China. Se eu falo direito brasileiro, a mesma coisa. Se eu falo direito italiano, vocês pensam minimamente na Itália. A nacionalidade, na prática, acaba trazendo uma delimitação de espaço. E hoje, para essa delimitação, são importantes alguns conceitos que propriamente não existiam em Roma, como o conceito de território, soberania. Porque vejam, o direito brasileiro rege, esse termo sociedade brasileira é muito ampla. Na verdade, rege, em regra, as pessoas que se encontram em um território sobre o qual o Brasil exerce a sua soberania. Estou em São Paulo, estou sujeito ao direito brasileiro. Era a mesma coisa, esse é um começo de ideia do romano. Se eu falo direito romano, então eu penso conjunto de normas, mas normas que regeram, aqui no caso é passado, pretérito, qual sociedade? A romana. E automaticamente aparece na cabeça de vocês, da maior parte de vocês, essa delimitação espacial. Se lembram da época do colégio, vocês provavelmente estão pensando num mapa da Europa, na época áurea, no momento de máxima extensão do Império Romano. Eles dominaram quase toda a Europa, centro-sul da Europa, região do Oriente Médio,
e norte da África. Então vocês pensam mais ou menos nesse espaço físico, nessa delimitação de espaço. Só que isso não basta. Além de espaço, precisamos também delimitar tempo. Um exemplo. Nós tivemos, atualmente aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1988. Mas nós tivemos algumas anteriores. A nossa primeira Constituição, na época não era uma federação, a primeira Constituição do Brasil é de 1824. A Constituição de 1824 faz parte do direito brasileiro? Depende do que se entende por direito brasileiro. Existe uma flexibilidade. Se vocês considerarem o direito brasileiro como normas que regeram ou regem a sociedade brasileira desde, por exemplo, o momento da independência do Brasil, independência política do Brasil com relação a Portugal, ok. Mas se considerar o direito brasileiro simplesmente como as normas que atualmente regem o direito brasileiro, então a Constituição de 1824 não faz mais parte do direito brasileiro. Romano, temos que delimitar tempo. Se podemos dizer de forma tranquila que direito romano é o conjunto de normas que regeram a antiga sociedade romana, fica uma questão final. Entre quais momentos históricos, entre quais momentos? Delimitação temporal. E aqui é um tanto quanto curioso. Existe, principalmente com relação aos manuais brasileiros, estrangeiros quase, mas manuais brasileiros é impressionante, praticamente uma unanimidade de todos os manuais, indicando quando começa e quando termina o direito romano. O direito romano começa com a fundação lendária de Roma. Todos devem lembrar aquela imagem da loba amamentando duas crianças, Rômulo e Remo, e um pouquinho daquela história lendária de Roma. E o direito romano, segundo os manuais, termina no ano de 565 d.C., ano em que morreu um imperador romano importantíssimo, Justiniano. Para simplificar, numa visão rápida de manual, direito romano é o conjunto de normas, princípios e institutos jurídicos que regeram a antiga sociedade romana, os antigos romanos, desde a fundação lendária de Roma, só para dar uma data um pouco menos imprecisa, por volta do ano 754 a.C., até o ano 565 d.C., quando morreu o imperador Justiniano. Essa é a visão dos manuais. Nos próximos vídeos, é a visão que normalmente quase todos repetem, nos próximos vídeos com esse tema, o que é o direito romano, veremos que não é tão simples assim. Veremos que nesse arco de tempo, na verdade, nós temos vários direitos romanos. Veremos que, na verdade, o direito romano não se encerra em 565 depois de Cristo, não foi um momento de ruptura. Essa delimitação, fundação de Roma, morte de Justiniano, na verdade é uma convenção entre os romanistas, mas com um pouco suporte histórico. Veremos também o porquê desses dois limites, porquê da fundação de Roma como marco inicial do direito romano e porquê da morte de Justiniano como fim do direito romano. Aguardo vocês.